é Maurício Santos. Eu vim aqui apresentar um breve relato do meu TCC. A construção da imagem do outro, representações da Bahia na fotografia de Pierre Verger, de 1946 a 1952. Aqui a foto atrás é o próprio Verger, mas é fotografado por um amigo dele, Marcel Walterroux, já meio que paramentado como um baiano aqui, com chapéu de palha e tudo. A orientação foi a professora Joselina Mesquita, em colaboração com a professora Michelle. Próximo. O trabalho busca abordar as representações sociais compartilhadas e elaboradas dos sujeitos e costumes da Bahia na década de 40, analisando fotografias da cidade de Salvador, produzida por Verger de 46 a 52, através deste livro aqui, Retratos da Bahia. Desta forma, busca-se perceber por meio destas imagens a construção de narrativas já enraizadas na nossa memória, né? Na memória social do lugar. Busca-se também discutir a relevância das fotografias enquanto fonte histórica. Este é o livro, né? O livro Retratos da Bahia de Verger só foi lançado, as fotografias são na década de 40 e 50, mas o livro só foi lançado em 1980, com o prefácio do artista plástico argentino Caribé e do escultor baiano Jorge Amado. Possui 251 fotografias, então é muito material, né? Em preto e branco, alguns dos temas da fotografia são arquitetura, festas, religiosidade. Botei religiosidade porque ele engloba religiões de matriz africana e religião católica, e tem monges beneditinos, tem muita coisa nas fotografias. Geografia, espaço geográfico, comportamento e cultura. Próximo, por favor. Relevância. Parte do entendimento que o trabalho ligado à fotografia de Pierre Verger, apesar de possuir muitos estudos, alguns estudos a respeito, pode contribuir para novas reflexões, novas formas de pensar a fotografia, a história, a memória e a Bahia. Relacionando com o estudo sobre representações sociais, está indigrito porque esse é o ponto principal do trabalho, né? E fontes históricas, que propõem uma manutenção ou criação da memória, quer dizer, aquela memória que já está estabelecida e a gente vai perpetuando, por isso a importância de Jacques Legoff nesse trabalho, ou aquela memória que é inventada ali no momento, naquele período. Desta forma, estas imagens surgem como da indagação da existência de uma representação baiana, aquele ideal de baianidade que a gente entende, né? A gente não sabe de onde veio e de que forma é construída. Enxergado através da obra de Verger, servindo como modelo de representação de uma identidade baiana. Próximo. Dentre os objetivos, o objetivo principal é analisar de que forma esses sujeitos, esses atores são representados através das fotografias. E também buscamos compreender de que maneira essas imagens produzidas por Verger contribuíram ou não para a construção das identidades dos sujeitos, das pessoas que estão representadas, né? E outro ponto dos objetivos é levantar um questionamento sobre as possíveis contribuições da fotografia como fonte histórica. A fotografia pode ou não pode ser usada como uma fonte histórica, como um material, como objeto de pesquisa? Próximo. Já está. A pesquisa teve como principal característica analisar representações sociais através do livro, ok? Tendo como a forma de pesquisa foi uma pesquisa qualitativa que se debruçou sobre livros, impressos, jornais, né? Filmes, revistas, palestras, tendo como metodologia a história analítica da Escola dos Análises, em especial a história cultural. E dentro desse caldeirão de história cultural que está representações sociais, né? Análise da memória social, que seria uma memória mais coletiva, e a memória individual. O trabalho foi dividido da seguinte forma, 3 capítulos. Primeiro capítulo, um panorama geral da história da Bahia, no contexto do Brasil também, desde o Brasil colônia até a década de 40, pegando aspectos sociais, econômicos e políticos, com ênfase na relação da população com a cidade. Então eu busquei mais saber quem eram essas pessoas da década de 40 e 50 na cidade de São Salvador. Capítulo 2. Discutir aspectos conceituais, o que é história cultural, o que é fotografia, o que são fontes históricas, como abordar fontes históricas utilizando fotografias. Capítulo 3 é o livro propriamente, o livro em si, né? 251 fotografias, então eu tive que pegar algumas e subdividir em categorias. Eu botei sociedade, cultura, religiosidade e os sujeitos, né? Próximo. História cultural, sob a ótica de Roger Chartier, que é o historiador que eu pesquisei, francês, né? Ele é o principal. História cultural, para ele, seriam interações resultantes dos objetos culturais. Qualquer objeto cultural é qualquer material produzido e feito pelo homem, né?
corresponde ao modo de fazer e o modo de ver, e que envolve sujeitos, receptores e produtores de cultura. Fonte histórica. Aqui não seria uma definição do que é fonte histórica. Aqui seria mais uma observação seguinte: as fontes históricas, assim como várias coisas na história, se mudam com o tempo, depende dos interesses dos historiadores. Um objeto, uma moeda pode ser observada no século XIX de uma forma, na década de 20 de outra. O historiador que vai dizer ali qual é o foco dele, qual a ênfase que ele vai dar, né? Representação social. Para Chartier também, o conceito de representação pode ter duas formas. Primeiro, representação como substituição por uma forma de representar a ausência. Quer dizer, na falta daquilo, você usa a representação. Nosso colega vai falar sobre religião, é um pouco disso. Você tem uma imagem de Jesus Cristo, mas ali não é Jesus Cristo, ali é uma representação. Segundo, a representação como exibição, demonstração, adição à representação. E o representado, exibição de poder e de identidade, que esse é o foco do trabalho. Por exemplo, aí alguns exemplos eu trouxe para a gente aqui, dar uma olhada. Pesca do xarel. Essas imagens aqui já estão no nosso imaginário. Elas podem ter influenciado ou a música de Dorival Caymmi, por exemplo, que várias músicas têm o tema do mar. Essas fotos transmitem a força, né, do trabalhador, força de trabalho em grupo, do trabalho braçal ali, do trabalho coletivo, em contraposição, próxima foto, a essa foto aqui, cena de rua, que ela demonstra um pouco do desleixo, da preguiça, aquela coisa que o baiano é preguiçoso. Isso tudo é divergência material. Próxima foto. Rua Chile, também, década de 40. Essa é interessante para a gente observar as oposições entre modernidade e antiguidade, entre arcaico e contemporâneo, representado na figura do automóvel e da carroça aqui, antiga, né? Samba de roda. Essa aqui é o seguinte, tentando trazer a imagem de uma mulher negra, representada com uma foto de baixo para cima, dando uma impressão que ela de altivez, de força, né? Uma coisa que até o momento os negros não eram representados dessa forma, nunca foi representado até este momento com essa força, essa alegria, né? E por isso que é imagens do outro, porque a fotografia de VG não é brasileiro e muito menos negro, né? Então ele é um estrangeiro, a maioria das fotos do Brasil, desse período todo, são de pessoas estrangeiras retratando o Brasil. Perceber a fotografia como representação social é tomá-la como um objeto, no qual seu conteúdo possui diversas possibilidades de interpretação. Entretanto, é importante perceber a fotografia como um produto. Deve ser analisado levando-se em conta o contexto socio-histórico. Então você não pode pegar aquela fotografia daquele momento, você pode olhar com os olhos de hoje, mas tentando entender por que ele foi feito daquela forma, naquele momento. Importante ressaltar que tanto Peter Burke, que é historiador inglês, Boris Kossoy, brasileiro, nos adverte que as imagens não são uma representação fiel da realidade. Esse é o contraponto, né? Delas devemos duvidar, elas por si só não compreendem uma fonte documental inquestionável. Há relatos de fotografias forjadas, principalmente da Guerra Espanhola, da Primeira Guerra Mundial, foram construídas só no sentido de trabalhando com jornalismo, né? Contudo, podemos perceber que elas moldaram uma nova forma de ver o negro baiano e a cultura, principalmente a cultura afro aqui na nossa região. As imagens nos revelam as maneiras de sentir e pensar de um grupo social. As fotografias podem contribuir muito mais do que meras ilustrações de texto. Elas são o texto. Ok? Por favor. Aqui alguns principais referenciais teóricos aqui. Barros, para entender um pouco de história cultural. Borges é para fontes históricas. Burke é história cultural e fontes históricas. Aqui é o uso da imagem. Aqui também o uso da imagem e da fotografia. Jacques Le Goff é para a gente discutir memória, história, documento. Carla Pinsky também é história, fontes históricas. E Pierre Verger, o livro Retratos da Bahia. De onde vieram essas imagens? Muito obrigado, boa noite.